Em nome de Jesus, não vou tossir no meio do negócio. Daniel 2, se você ainda também não abriu a sua Bíblia, aproveite esse momento que eu estou abrindo a minha Bíblia para abrir. Então, Daniel 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Então eles vieram e se apresentaram ao rei. Ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico. Eu marquei esse aramaico porque a partir desse momento Daniel começa a escrever em aramaico e ele vai parar só lá para o capítulo 7. Desse versículo até o capítulo 7 de Daniel, ele está escrevendo em aramaico. Na verdade, ele para no 8. No 8, ele começa a escrever de novo em hebraico. Provavelmente, uma adenda, provavelmente porque a partir desse momento são coisas que são importantes para que não só os hebreus entendam, mas também os outros povos que falavam em aramaico, os babilônicos, no caso, também entendessem. E os outros povos da Arábia. Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Água, Senhor, para ele, vai. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e lhe daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz
nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. E lhe disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Você é capaz de contar-me o que viu no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Quando estava deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, os ventres e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó que dá debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi este o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, é rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze e o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel:
Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Então, a gente vai ver agora o que significa cada reino. Na verdade, qual é cada reino? Porque quando Daniel deu essa interpretação ao rei, ainda estava no reino de ouro, ainda estava no reino da Babilônia. Então, ele não sabia quais eram os povos que iam vir em seguida, só sabiam que seriam relativamente inferiores a ele, em questão o material era inferior e que ia acontecer essas coisas. Que um ia ser dividido e tal, mas ele não sabia exatamente qual era. Mas hoje, a gente consegue saber exatamente quais eram esses impérios que vieram depois, né, do Império Babilônico. O primeiro, como Daniel disse, era o Império Babilônico, o primeiro reino. E ele fala, né, a cabeça de ouro é tu, ó rei, aquele que Deus conferiu o reino, o poder, a força e a glória. E é interessante ver que Daniel começa dizendo já que é Deus que está no controle. Quem foi que colocou Nabucodonosor no poder? Foi Deus. E, consequentemente, cada um dos pedaços dessa estátua também foi Deus quem vai colocar no poder. E ele inicia, né, já falando que é Deus quem deu esse controle a você. Foi Deus que entregou nas suas mãos o Filho dos homens e os animais dos campos, as aves do céu, para que dominassem. Ele estava exaltando Nabucodonosor, dizendo, os outros são inferiores a você é a cabeça de ouro. É uma grande coisa, mas ao mesmo tempo ele estava dizendo mas quem ele botou nessa posição foi Deus. Já deixa claro no início que todos os reinos são colocados ali por Deus. E esse é o mapa do Império Babilônico, do domínio do Império Babilônico. Depois, vocês vão ver mais ou menos onde é que está isso, né? Mas aqui, é o Egito, ou seja, a pontinha da África, lá onde fica mais perto da Arábia, que é a Arábia Saudita, onde fica hoje a Arábia Saudita, né? A Península Arábica. Aqui, tá Jerusalém, por aqui, em algum lugar, onde fica Israel, etc. E aqui o continente, né? Aqui o continente asiático, aqui a Grécia, o Mar Mediterrâneo. Então, só mais ou menos para situar qual era o tamanho do Império Babilônico. Era basicamente isso. Era pequenininho, relativamente, quando a gente for depois ver o último império, né? E quando a gente também, pensando no mapa mundo inteiro também, não é tão grande. Segundo reino. O segundo reino é o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, ele é o que vem depois de Nabucodonosor e Beltesazar. Eu acho que era o filho dele, eu esqueci agora o nome dele, eu sempre confundo com o nome do Daniel. Beltesazar. Beltesazar não é o Daniel, não? Acho que Beltesazar é o Daniel. Belsazar é o rei.
que vem depois. Depois do Belsazar, vai vir Dario, e aí vai vir Ciro, certo? Acho que é. Dario e Ciro, eles fazem parte do Império Medo-Persa. Um era Medo, o outro era Pérsia, eu acho. E, enfim, é um império só. E aí a descrição que Daniel dá, né, só que vai ser um reino inferior ao reino babilônico. Mas a gente vê aqui no mapa que, na verdade, ele era maior em área, mas inferior em material, né? Tipo, era prata. Ele já não valia tanto. Aqui, ó, mais ou menos, é onde estava o Império Babilônico. Ele pegava aqui mais ou menos isso aqui. O Império Medo-Persa, ele já vem muito mais aqui, já pega muito mais do Egito, já pega um pouco acho que quase a Grécia toda aqui. Ó, aqui é a Itália, caso você não esteja se localizando muito bem. Aqui é a pontinha da bota da Itália. Aí o Mar Mediterrâneo, etc. Aqui é a Arábia. E esse é mais ou menos o tamanho do Império Medo-Persa. Em seguida, vem o ventre e os quadris de bronze, que é o terceiro reino, que é o Império Grego ou Macedônico. Nesse período que eles dão de Império Grego, entra o Império Macedônico também, que foi considerado Império Grego também. Não entendi muito bem o porquê, mas quando eu pesquisei, chamaram de Império Grego. Mas, enfim. Império Macedônico, inclusive, aquele do Filipe da Macedônia, que depois veio o Alexandre o Grande e tal. Então, é bem conhecido também. É o reino que vem em seguida, que governará sobre toda a terra. Mas ele governou sobre toda a terra? Literalmente? Não governou. Mas basicamente, ele governou por uma área tão grande que abarcava praticamente toda a civilização conhecida na época, assim, tudo onde... Porque a civilização humana começou ali, né, na Arábia, Jardim do Éden ali, foi se espalhando. Então, a maior parte das pessoas estavam ali naquela época. Naquela época estavam concentradas ainda por ali. Provavelmente tinha pessoas em outros lugares, mas esse é basicamente onde tinha mais pessoas, era o núcleo da civilização mundial, era ali. E esse é o Império Medo-Persa, ele é um pouco maior, ou o Império Grego, Macedônico, maior do que o Império Medo-Persa. Já foi entrando mais aqui para as regiões aqui mais da Ásia e pegou aqui mais da Grécia, da Europa. E em seguida nós vemos as Pernas de Ferro, que é o quarto reino. Posso falar? Pode. A gente tem aqui também, é interessante, na verdade eu vou falar aqui alguns comentários que tem no YouTube, certo? Primeiramente, a gente tem que, o pastor colocou aqui, né, que o aramaico era a língua internacional da época, o inglês de hoje. Como a gente tem o inglês hoje, antes era o aramaico, né? E aí é por isso que Daniel utilizou essa linguagem. E porque era utilizado lá na Babilônia, né? Era um império, era algo, vamos dizer, internacional, né? Sim. E outra coisa que ele colocou de curiosidade que é interessante, a capital de um desses, agora eu perdi, de um desses impérios é ali onde ficava Bagdá hoje. Outra curiosidade que ele colocou aqui é que era inferior porque vinha depois, uma questão do material, né? O material era inferior porque vinha depois. Eu estava observando, né? Assim,
quanto mais ia passando, mais o material ia ficando mais frágil. Então, os impérios, quanto maiores esses impérios, mais eles iam ficando do material mais frágil, né? Até que chegasse essa pedra que destruísse tudo. Outro comentário que foi colocado aqui, foi a irmã Yolanda que colocou, que Daniel deu a Deus o crédito pela interpretação do sonho. Isso é muito importante. A pastora Rosana colocou que o Império Babilônico é o berço da ciência, arquitetura, matemática, astronomia, governou a civilização, armas, religião. Rapaz. E aí ela fechou assim, dizendo que ela acha que é por isso que era a cabeça de ouro, porque era mais nobre, né? Veio a influência. Isso. Apesar de ter sido, foi menor, certo? Mas foi o primeiro. Os outros eram maiores porque eles iam conquistando, eles primeiro conquistavam esse império, né? Iam conquistando outros países também. Então, por isso que eles eram tão grandes, porque eles pegavam essa mente, essa visão babilônica, né? De expandir, de tomar outros reinos para si, né? E por isso que a Babilônia é essa cabeça de ouro, né? Porque tem essa nobreza, tem esse berço de todos esses impérios. É verdade. Pronto? Pronto. Pois bem, foi um ótimo momento, na verdade, para parar, porque esse quarto reino é o reino mais cheio de coisinhas, que é o Império Romano, tão famoso Império Romano. Ele destruirá e quebrará todos os outros. Então, né? O grande e forte Império Romano. Tem uma interpretação interessante de que o Império Romano seria essas pernas que existem pessoas que associam, né, tipo, as duas pernas, os dois lados do Império Romano, duas partes, porque tinha o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O do Ocidente caiu primeiro do que o do Oriente, né? O Oriente tinha a capital de Constantinopla, o Ocidente a capital era Roma, e aí tinha essa divisão. Ele já era dividido em dois antes de ser dividido em 1 zilhão de países. Ele era dividido em dois. E foi um império muito forte, foi um império muito grande. Eu acho que foi o maior império que teve, o mais importante, é o que mais influencia até hoje a gente, né? Então, tipo, ele pegou a Europa quase toda aqui, pegou Inglaterra, França e Portugal, Espanha, tá? A Europa aqui quase toda. A parte aqui árabe, o pessoal aqui que estava já nos outros impérios, né? Que um império vai conquistando outros e vai aumentando, né? E o norte da África também foi todo dominado pelo Império Romano. Basicamente tudo ao redor do Mar Mediterrâneo. E é isso, mas o Império Romano acabou caindo. E aí a gente vai para os pés de ferro mais barro. O que seriam esses pés de ferro mais barro? Porque Daniel, ele não diz em quinto reino que é os pés de ferro mais barro. E considerando que é o mesmo material, muita gente considera como sendo o próprio Império Romano, mas a gente gosta de acreditar que, na verdade, seria uma continuidade do Império Romano, uma continuidade desse quarto reino. O que seria isso? Seria tudo que veio depois do Império Romano. Que, praticamente, às vezes a gente não percebe, mas a gente tem muita influência desse império, dessa civilização até hoje.
Tem coisas um pouco mais óbvias que levam o nome ainda do Império Romano, como a gente vê muito da cultura também, a cultura romana veio da cultura grega. Então, algumas coisas, elas são, o que eu vou dizer, tipo, são um pouco gregas, mas eles acabaram que se mesclaram, tanto que a gente às vezes chama cultura greco-romana, porque ela é muito parecida. Mas, enfim, existem coisas que a gente até hoje estuda. Por exemplo, quem faz faculdade de Direito sempre vai estudar o direito romano. Então, muitas coisas sobre o direito romano, a justiça romana, a disciplina do exército, as divisões do exército, toda aquela organização política e etc., Senado, toda a organização política da justiça e militar também, existe muita influência no mundo de hoje. A gente vê muito essa influência direta. Também. Sim, eu vou chegar lá. Eu falo tipo, mais das coisas que ainda usam, às vezes, até usam um nome mesmo, assim, né? Mas artística também, né? Usa muito nome, tipo arquitetura romana, etc. E existe muita coisa que a gente vê, vários cursos que estudam determinadas coisas, como filosofia, arquitetura, arte, direito, que acabam estudando essas civilizações para entender o mundo de hoje, e até para pegar alguns princípios. Existem princípios que a gente estuda que vieram dos romanos, dos gregos, e etc. Mas também existem muitas coisas que elas vêm implícitas. Elas estão ali, tão implícitas em ideais e coisas na nossa cabeça. E que vieram dali, né? Como essa heterogeneidade, né? Os romanos, eles quando conquistavam um determinado local, eles deixavam o pessoal muito livre para viver a cultura deles. Contanto que eles pagassem os impostos, submetessem ao governo deles, podia fazer o que quisesse. Se não se rebelasse, estava livre. A gente vê isso na Bíblia. A gente vê que os judeus eram livres ali. Eles podiam ser judeus tranquilamente. E eles não impunham nada. Eles, às vezes, até absorviam, como foi o caso da Grécia, que foi... A cultura grega foi praticamente toda absorvida pelos romanos. Eles pegaram todo o panteão de deuses gregos e absorveram. Pegaram os deuses dos gregos e disseram, tá, agora a gente vai só mudar o nome e vai usar eles também. Aí quando tinha um que era repetido, não, a gente já tem esse deus, a gente já tem um deus que faz isso, não precisa mais desse. A gente pega só os que a gente precisa. Mas enfim. E eles faziam essas coisas. E a gente tem, até hoje, na nossa cultura, a gente tem muito essa cultura de se você não mexer comigo, se você não se rebelar contra mim, se não falar nada comigo, você pode fazer o que você quiser. E você é livre a fazer o que você quiser. E isso é uma coisa que vem desde lá, é um pensamento que vem desde lá. E isso faz com que a gente seja parte forte, parte frágil, porque algumas coisas são fortes, mas outras são frágeis, e tem essa heterogeneidade, não se mistura, o ferro e o barro não se misturam, e fica essa confusão, e acaba que é extremamente frágil. A gente vê que, inclusive, é a tal da pós-verdade. No momento que... Sim, a tal da pós-verdade, que não tinha esse nome na época, agora criaram esse nome, né? Mas, basicamente, a gente sempre viveu isso. Sempre teve. Só vai ficando cada vez mais forte, né?
E aí a gente vê que, e aí se rebelou, chegaram os cristãos, se rebelaram um pouco, assim, estavam ficando rebeldes demais, e aí não deu certo. Aí o Império Romano começou a intervir. Oi? Essa questão da rebeldia dos cristãos era porque, assim, tinha uma coisa que era muito importante nisso, né? Eles tinham que reconhecer o imperador como Deus. Como você podia ter todos os deuses, mas o imperador tinha que ser Deus. E aí os cristãos vinham com a história de que só tinha um Deus. E que tinha só um rei, e o rei deles era Jesus. Né? E aí começou a complicar a história para os cristãos por causa disso. E ainda tinha a questão do exército também, que os cristãos começaram a dizer que não queriam ir, e eles queriam que fosse, e era muito importante para o Império Romano, o exército, essas coisas. E aí foi complicando, até que Constantino resolveu se converter e converter o império inteiro e forçar as pessoas a serem cristãs, e também não deu certo. Forçar as pessoas a serem cristãs não dá certo também. Não é essa a estratégia. O certo é a gente falar da palavra e deixar que o Espírito Santo haja na pessoa para que ela encontre a Deus. E aí, tinha mais alguma coisa que falar? Eu não lembro. É isso. E, resumindo, é um reino complicado, dividido, que tem coisas fortes, tem coisas fracas, mas que ele não consegue estar ali realmente seguro e forte. E ele vai ser o primeiro a ser atingido pela pedra. A pedra, ela vai atingir exatamente no pé onde está fraco. E vai derrubar tudo, e aí depois tudo, até cabeça de ouro, vai virar pó. E essa pedra é Cristo, é o reino de Deus. Ela é uma pedra que ela cai sem auxílio de mãos. E Daniel enfatiza isso, que foi sem auxílio de mãos. Não tem nada que um ser humano possa fazer para derrubar essa pedra, para jogar a pedra. Não, só depende de Deus. É Deus quem vai lançar essa pedra. E essa pedra vai destruir todos os reinos e dominar a terra. E esse reino, o reino da pedra, o reino de Deus, não terá fim. Nunca vai acabar. Durará para sempre. Glória a Deus. Alguém está querendo falar? Eu estou ouvindo o microfone. Sim! Tinha comentários do Império Romano no YouTube. Voltar para o Império Romano. A Valentina, na verdade, que seja a mãe da Valentina, estava falando um pouco sobre, que é muito interessante, né? Porque ela estudou todos esses impérios no ano passado, mas numa perspectiva histórica, né? E ela é um privilégio para ela estar comentando aqui, né? É um privilégio conhecer através da palavra de Deus. E aí, nessa conversa, a pastora também colocou que é interessante mesmo como a mão de Deus escreve a história da humanidade. Daniel viu essas coisas e escreve antes mesmo de acontecer. A gente está estudando depois, né? Como você falou no começo. Então a gente já sabe. Mas ele viu isso muito antes de acontecer. E continuando sobre o Império Romano, ela colocou que a cultura greco-romana está entranhada na nossa civilização ocidental. Que é bem... Era isso que eu ia falar. Lembrei. Eu sabia que tinha uma coisa faltando. Tu quer comentar não, isso? Mas pode falar. Não, pode falar. Pode falar. O pastor colocou aqui algumas observações também, né?
que existe a comunidade europeia, né? A União Europeia, eu acredito que seja essa comunidade, é uma tentativa de império único também, né? Reinos europeus sempre tiveram o costume de fazer alianças com casamento e tal. Todo mundo vive em paz, desde que não se rebele contra o imperador. Amém. Aproveitando aqui, tem uma pessoa aqui dizendo, aproveitou para dizer, dá um like. Então, aproveito para falar aqui você que está vendo depois também, dá um like, compartilha para que a palavra do Senhor vá para outras pessoas. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que mais tem de comentário. Sobre a pedra, agora é sobre a pedra. Vixe, não, mas deixa eu terminar de falar a pedra. Tá certo, tá certo. Aqui, Império Romano. Eu tive que voltar. Não, mas, assim, falando ainda do Império Romano, né? Essa coisa que a Valentina, ou a pessoa que estava usando o perfil da Valentina, falou, né? É uma coisa que eu me identifico muito com o comentário, porque eu amo ver isso. Eu amo ver a história. Eu amo história. É uma coisa aqui falando no YouTube, né? Oi, gente. Sou Samara, eu amo história. E eu amo ver isso. Eu amei estudar esse texto porque eu amo ver como Deus está envolvido com isso. Como eu não estou estudando história, uma ciência e tal, para nada. Não, eu consigo ver Deus, por causa do Deus que habita em mim, né? Eu consigo ver o agir dele na história e também consigo ver dentro da Bíblia a própria história, deixando mais claro ainda para mim o quão real é esse Deus, o quão na Bíblia existem fatos, o quão real é a Bíblia. São fatos, você consegue claramente pegar a Bíblia, pegar um livro de história e bater um no outro. Um entra no outro. Você consegue mostrar com fatos os acontecimentos. E eu acho isso incrível, eu acho isso muito massa de estudar, muito massa de ver. O Império Romano, que eu tanto estudei, o Império Grego, e ver todas essas coisas ali na Bíblia que eu amo. E eu acho isso muito massa. Em segundo lugar, comentar sobre essa questão do Império do Ocidente do Ocidente, da cultura do Ocidente e cultura do Oriente. É interessante ver que eu tinha falado, né, que tinha as duas pernas, né, o Império do Ocidente e o Império do Oriente de Roma, e o Império do Ocidente foi o primeiro a cair, e foi o primeiro a, assim, você vendo a história, a virar essa coisa heterogênea. O Império de Constantinopla ainda continuou um tempo até que realmente caiu. Teve até a divisão das igrejas, a igreja católica apostólica romana e a igreja grega ortodoxa, que são essas duas vertentes. Mas, enfim, o fato é que o Império do Ocidente caiu primeiro e virou essa coisa heterogênea primeiro. Caiu porque estava heterogêneo também, porque tinham pensamentos diferentes e gente diferente demais, muitas culturas diferentes, e acabou que não deu para segurar todo mundo num canto só. E aí começou toda essa questão dessa pós-verdade, né? Que não era pós-verdade ainda, assim, não tinha esse nome, mas que era essa mesma cultura, assim, começou essa questão, né? Idade Média, com vários reinos, e depois absolutismo, e aí o pessoal se casando para fazer união, mas no fim era tudo guerra, e todo mundo começava a ver várias guerras. E toda essa questão do capitalismo, inclusive, é no Ocidente que a gente vê mais forte. A cultura ocidental é extremamente influenciada pela cultura greco-romana, e a gente vê muito isso, muito mais na cultura ocidental. E a gente está nessa cultura ocidental, estamos inseridos
no pessoal do Ocidente. E o pessoal do Oriente, eles são muito mais rígidos. A gente pode perceber na cultura oriental uma rigidez maior, uma união maior no que eles acreditam. Quando eles acreditam numa coisa, eles acreditam mesmo. A gente vê isso nos árabes, muçulmanos, vemos isso na cultura japonesa, na cultura... várias culturas orientais, eles são muito centrados no que eles acreditam. Os próprios judeus, eles eram assim, eles eram muito, ainda são, eu acho, não conheço muito, mas o que eu conheço é antigo, então, mas eles eram assim, centrados no que eles acreditam, é Deus e pronto. E alguns, claro que por causa do pecado, né, acabaram passando dos limites. Não é isso que a gente quer, a gente não quer passar dos limites, mas a gente quer ser essas pessoas centradas. E a gente vê que o mundo ele está caminhando para virar cada vez mais parecido com o Ocidente do que com o Oriente. Mais heterogêneo e bagunçado do que organizado, né? E a gente vê que essas culturas elas estão se desmanchando, muitas delas, por serem muito rígidas e por o mundo não gostar disso. E aí a gente vê que, por exemplo, o capitalismo, que era muito mais predominante aqui desse lado, começa a já dominar o outro e já está essa confusão. E eu creio, né, que, tipo, até o fim, isso tudo vai ser uma coisa só. Tudo heterogêneo, tudo uma coisa só, que não é nada igual, né? E vai ser os dois pés vão estar heterogêneos, né? Acho que era isso que eu falo. Eu espero que tenha dado para entender. E aí a pedra. E se quiser falar agora, vi dos comentários da pedra que tiveram até agora. Comentários da pedra. Bom, a Pedro colocou que era uma pedra sem auxílio de mão. Pedra auxílio de mão é a graça. Reino estabelecido por Deus e não homem. Amém. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E quem crê nela não será confundido. Cristo é a Spoiler. rocha. Como é? Spoiler. Ah, Cristo é a rocha que vai quebrar o poder de todos esses impérios e está construindo um reino eterno. Amém. Tá aí? Ela fez uma pregação aqui, um estudo também, em paralelo. Pois é, eu disse spoiler porque eu tinha colocado esse versículo aqui. Eu peguei. Tem 1 milhão de versículos falando sobre Cristo, sobre o reino de Deus, sobre Cristo ser a pedra e sobre o reino não ter fim. Tem vários. A gente vê tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Por exemplo, tem a promessa de Deus para Davi, que Deus disse claramente para Davi que o reino dele não ia ter fim, que Davi ia ter um descendente que ia reinar para sempre, e que era Jesus. Em Daniel, a gente vê essa profecia, porque é uma profecia claramente de Jesus. E no Novo Testamento, a gente tem a confirmação disso tudo, né? Tipo, tem esse versículo da pedra angular, né? Que a Vitória leu, de 1 Pedro. Tem um versículo de Mateus 16, 18, que diz que sobre essa pedra, que não era Pedro, mas Jesus, seria edificada a igreja, e as portas do Hades não poderiam vencê-la. Parafraseei aqui. E Lucas 1, 33 diz, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, o seu reino jamais terá fim. E Lucas 20, 18 diz, todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele a quem ela cair será reduzido a pó. E é muito interessante esse de Lucas 20, porque são praticamente as mesmas palavras que Daniel usou para a pedra que destruiu a estátua, né?
E é isso, é o nosso Cristo, é a pedra. E aí que a gente vê um resuminho só do esquema de quem é quem. E aí a gente vê algumas lições que Daniel nos deixa, porque primeiro a gente viu mais ou menos para entender o contexto histórico, as coisas mais assim de estudo, né, que a gente vê, mas também existem ensinamentos nesse texto. Ele não é simplesmente, não é só uma profecia, mas Daniel nos deixa algumas lições. A primeira delas é que ele consultou a Deus antes de tudo. E, na verdade, eu estava lendo de novo agora para vocês e eu percebi outra coisa antes dessa. Que é engraçado, né? Porque a gente lê a Bíblia várias vezes e a gente percebe outras coisas. E cabe dizer aqui que antes mesmo dele consultar a Deus, ele confiou em Deus. Porque ele foi falar com o cara que estava lá responsável, falou lá com o rei e pediu um prazo e disse que ia dar a resposta. E isso é uma grande confiança em Deus. Porque se ele não confiasse em Deus, ele teria dito, tá bom, certo, gente, vamos morrer, é isso. E não foi assim. Ele confiou primeiro em Deus, e aí ele foi consultar Deus. Antes de chegar, sei lá, não, vou tentar aqui entender o que é que... Antes de perguntar para o rei, fazer que nem os outros sábios, né, que perguntaram, ficaram tentando fazer com que o rei contasse o sonho. Não, ele não fez nada disso. Ele foi lá, confiou em Deus e foi consultar a Deus, antes de tudo. E quando ele foi fazer isso, em segundo lugar, ele chamou os amigos dele para orar com ele. Ele não foi sozinho. Ele tinha amigos que podiam apoiar ele, podiam orar junto com ele, e ele chamou essas pessoas. E isso é uma lição muito grande para a gente, porque nós devemos fazer isso. Nós temos irmãos aqui em Cristo, temos irmãos na igreja, temos pessoas que nós podemos contar para esses momentos de dificuldade ou de qualquer coisa, qualquer prova que você vai passar na vida. Às vezes, provas espirituais, mas às vezes provas diante do mundo também. Né? Qualquer coisa que você vai passar na vida, você deve chamar os seus amigos para orarem junto com você. Estar junto, orando junto. É muito bom. A gente, esses dias, por conta das nossas limitações aqui em casa com as doenças, e muitos outros irmãos também estavam adoentados, a gente teve muitos momentos de oração, e às vezes a gente fica, mas não é, não pôde ter o culto porque estava todo mundo doente, e aí, então vamos orar. Não, podia outra pessoa ter feito a palavra. Não é isso. É porque a gente está passando por uma situação, a gente vai orar. A gente vai chamar Deus, vai falar com Ele e vai chamar nossos amigos para orar junto. A gente vai juntar a igreja, vamos todo mundo orar juntos. Foi o que o Daniel fez, ele fez chamar os amigos. Ele podia ter, vou orar sozinho. Ele não falou sozinho com o rei, né? Depois a resposta. Mas ele foi orar junto com os amigos. Aí aqui eu só destaquei aqui o versículo onde diz isso, né? No versículo 17 diz, Daniel voltou para casa, contou os problemas aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem a Deus, ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca deste mistério. A terceira coisa é que Daniel louvou e agradeceu a Deus quando recebeu a resposta. Isso é muito interessante, porque assim que ele recebeu a resposta, ele já foi louvando, já foi agradecendo a Deus. Ele não esperou ir falar com o rei, confirmar, não, vou confirmar ali se é esse sonho que Deus me disse é o sonho que ele teve mesmo. Vou ali terminar, vamos livrar aqui a gente logo da morte, ver se a gente vai morrer ou não. Se a gente não morrer, a gente agradece a Deus? Não. Assim que ele recebeu a resposta, ele já louvou e agradeceu a Deus. E que louvor... Oi. É mais uma prova da confiança, né?
Sim, Ele, antes de ter a prova mesmo, ele já estava louvando o Senhor, já sabia que era o Senhor que tinha dado a resposta certa. é verdade. E o louvor dele é lindo. Eu amei as palavras, né, que ele usou. Ele disse o seguinte: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. E por que eu gostei desse louvor, né? Porque essa canção, ou seja, uma oração, não sei o que era exatamente, mas um poema, talvez, mas é extremamente simples. Às vezes a gente olha assim as coisas da Bíblia, né? Ah, porque é um poema e tem essas palavras bíblicas, jaz nas trevas. Mas era como eles falavam, né? Provavelmente eles falavam super formais. Mas a gente consegue ver o quão simples era essa oração de Daniel. Ele louva a Deus e ele diz assim: a sabedoria e o poder a ele pertencem. É tudo contextualizado, tudo tem a ver com a situação. Não são palavras, simplesmente palavras jogadas ao vento, com ele, vou agradecer a Deus, preciso adorar a Deus aqui porque ele me fez uma coisa e jogou assim algumas palavras bonitas. Não, tudo tinha o sentimento daquele momento, tinha tudo a ver com o momento que ele passou. E ele diz: a sabedoria e o poder a ele pertencem. E no final ele diz, né, que tu me deste essa sabedoria e poder. Então, tem um sentido, né? Ele falou que é Deus, foi Deus que me deu essa sabedoria e poder. É o Senhor quem muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Ele tinha acabado de ver a revelação dessa estátua que são vários reinos. E aí ele fala isso na oração dele. E revela as coisas ocultas e revela o Senhor fez o que a gente pediu, revelou o sonho do rei. Ou seja, ele está agradecendo por essa coisa específica que ele recebeu. E eu gosto desse tipo de oração. Eu acho que é muito lindo quando você ora com sinceridade e de acordo com o que você realmente está pedindo, sem tentar florear as coisas, mas sendo simples e mostrando realmente que está no seu coração. Do nada, falando de oração, mas faz parte. E o ponto 4 é que a quarta lição é que ele deu os créditos e a glória, barra glória, eu fiquei tipo, falei, deu os créditos, aí eu fiquei, tão. Geralmente a gente fala a glória, né, na igreja, aí eu botei os dois, porque eu achei que os créditos dava para entender melhor. Mas a gente na igreja fala a glória. Enfim, os créditos a Deus. Evangeliquez. Pois é, o evangeliquez, porque assim, será que eu boto um, boto outro? Mas tá aí os dois, quem quiser entender, todo mundo vai entender. E foi o que alguém disse no começo, né? Alguém falou sobre isso, que Daniel deu os créditos a Deus o tempo todo. E é uma coisa que eu achei incrível, porque ele realmente ele fez isso. Em todo momento, em nenhum momento ele disse: olha, eu estou vindo aqui e agora eu vou salvar todo mundo da morte, porque eu trouxe aqui a revelação. Eu tenho a revelação. Eu sei de tudo. Não. Ele foi muito humilde. Daniel foi extremamente humilde, porque ele era muito sábio e o livro dele, que o livro
o livro dele diz assim, tem um momento, eu acho que foi no capítulo passado, que dizia, né, que ele era muito mais inteligente do que os outros. E ele se destacou nos reinos, nos quatro reinos, eu acho que ele passou. Ele foi um grande destaque. Os reis amavam Daniel, o maior sucesso. Mas ele em nenhum momento deixou de ser humilde. Ele foi muito humilde, ele se submetia a Deus. E ele disse diversas vezes, né? Tu me deste sabedoria, falando com Deus, né? Tu me deste sabedoria e poder. Ou seja, foi Deus que me deu, né? E aí depois ele diz, nenhum sábio, encantador, mago, adivinha capaz de revelar o mistério sobre o qual ele perguntou. A mesma coisa que os magos tinham dito, né? Mas Daniel concordava com os magos pagãos ali nesse caso. Ninguém podia fazer isso. E aí só que ele acrescenta, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Foi ele que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Depois ele fala ainda, quanto a mim, esse mistério não foi me revelado porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas para que o rei saiba da interpretação do tema, né? E foi isso, ele foi extremamente humilde e em nenhum momento ele deixou subir a cabeça essa sabedoria que ele tinha. E em todo momento ele disse que era Deus quem estava fazendo aquilo. E aí, consequentemente, o rei reconheceu o poder de Deus. Nabucodonosor não deixou de ser, não virou crente. Né? Ele não deixou de ser idólatra. Em seguida, a gente vai ver no próximo capítulo que ele vai, eu acho que é no próximo já, que ele vai construir uma estátua para ele mesmo, para o pessoal adorar ele. Não quer dizer nada, né? Mas o que quer dizer é que ele reconheceu que o poder de Deus. Ele viu que aquele Deus era de verdade, que era real, porque ninguém podia ter descoberto o sonho que ele teve, que ele não contou para ninguém. Só Deus de verdade poderia saber. Ele sabia disso e ele reconheceu o poder de Deus. E a vida de Daniel serviu para isso, para que ele soubesse da existência de Deus, ele entendesse que existia um Deus de verdade, que atendia às orações dos seus servos. E ele vai ver isso diversas vezes, tanto Daniel quanto com os amigos de Daniel depois. E ele vai cada vez ficar mais admirado nesse Deus. E é algo muito importante, porque nós devemos fazer isso que Daniel fez, para que as pessoas também reconheçam o poder de Deus. Às vezes a gente não vai converter todo mundo, a gente não tem, a gente não sabe quem que vai realmente seguir a Jesus, mas a gente sabe que todo mundo tem a capacidade de reconhecer esse poder de Deus. E é importante que a gente faça isso, né? Que as pessoas reconheçam o poder de Deus nas nossas vidas. E, consequentemente, também, o rei exaltou Daniel e os seus amigos. E eu coloquei assim, né, entre parênteses, Deus os abençoou, porque Deus estava no controle dessa situação também. Foi Deus quem permitiu, quem fez o Nabucodonosor exaltar esses homens. Foi como um presente de Deus também. Eles fizeram a vontade de Deus ali, estavam submissos a Deus, confiando em Deus, e Deus deu esse agrado. E é uma coisa assim que aqui é o versículo, né, mostrando que a gente viu de Nabucodonosor reconhecendo a Deus e nomeando eles, né, chefes e etc. presentes. Mas enfim, às vezes a gente evita falar essas coisas Deus abençoa a pessoa porque ela fez isso. Porque é um assunto, às vezes, que as pessoas não entendem muito bem,
Mas Deus, ele tem a capacidade, ele pode, se ele quiser, nos dar graça, nos exaltar, sabendo que nós somos pessoas que agradam a ele, pessoas que estão fazendo a vontade dele. E às vezes ele pode não fazer. E ele quer dizer, vamos lá, na verdade, ele vai fazer com todo mundo. Só que pode ser que não seja aqui na Terra. E aí, mas então Deus não me abençoou, é porque eu estou fazendo uma coisa errada. Tá reclamando. Tô brincando. Mas não quer dizer que você está fazendo uma coisa errada. Às vezes você está fazendo a vontade de Deus e Deus vai lhe recompensar na glória. Mas às vezes existem pessoas que receberão determinadas recompensas que não tem nem comparação com a recompensa da glória. Aqui na Terra também. Deus ele pode, ele nos abençoa. E ele nos abençoa mesmo com coisas simples. Ele abençoou Daniel com ali uma administração ali do governo, uma coisa assim. Mas não necessariamente, eu não queria essa bênção. Não preciso dessa bênção. Ele nos abençoou com outras coisas também. Nos abençoou com um emprego, uma faculdade, comida, uma roupa. E ele está a todo momento nos abençoando. E não existe esse termômetro de coisa boa, bênção. E essa coisa assim, tipo, se você não está abençoado é porque se você, sei lá, você não é rico, é porque você não fez essas 4 lições aqui de Daniel. Se fizer essas 4 lições de Daniel, você vai ser administrador do reino da Babilônia. Não é assim, não entendam errado. Mas que Deus pode nos presentear. Ele já nos deu um grande presente que foi Jesus Cristo e ele pode nos dar pequenos presentes quando ele quiser. E a graça do Senhor é super abundante, né? Assim, quando a gente, mesmo a gente não merece, mesmo a gente já tendo recebido o melhor dele, ele ainda assim, ele se agrada em dar boas coisas aos seus filhos, né? De acordo com a sua vontade. Como você disse, né? Algumas coisas a gente vai receber aqui, outras coisas a gente vai receber só na glória, como nosso galardão, né? E seguimos firmes. É isso aí. Quando puder trazer comentários, eu aviso. Pode falar. Já YouTube tá aqui, o pessoal tá colocando. É, de comentário. sim. E além de aprender sobre o profeta Daniel, recebemos uma aula histórica dos tempos antigos. E a outra pessoa disse exatamente que aula. A menina é monitora de arte, de história da arte. A menina sabe de império. E outra coisa que pediram aqui, e que eu ia até pedir, Samara, esse slide está muito lindo. Mande no grupo. Disponibilize para os seus alunos. Vou disponibilizar No os grupo da slides e a igreja. gravação. E se vocês verem, se você está vendo depois, você não participa do grupo da igreja, mas você pode estar solicitando aqui o slide, a gente dá um jeito de mandar para vocês. Coloca nos comentários que a gente vai atrás de vocês, de um contato para a gente mandar o slide. Outro comentário. Vamos ver aqui. Como reagimos, pastor, conversei aqui, como reagimos quando conquistamos ou somos elogiados no trabalho? Eita, pergunta para reflexão aí. E o Rovanês colocou, basta um justo justificado por Deus para o mover de Deus acontecer. Agraciado por Deus esses homens. Foram isso.
E aí o pastor colocou, acrescentou que ele tem prazer em nos abençoar, sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel fez a diferença. Daniel foi rápido em mostrar que não era sobre ele, era sobre Deus. Deus fez a diferença. Eu estou juntando vários comentários que um complementa o outro. Deus fez a diferença na vida de Daniel e naquele jovem, né? E assim, eu estava pensando assim, nisso que você falou sobre Nabucodonosor naquela situação, ele colocou, Deus é o Deus dos deuses, né? Ele não deixou de ser politeísta naquela ocasião, assim, mas a glória foi dada a Deus. E às vezes a gente não vai ver o resultado, mas Nabucodonosor, no fim da sua vida, é que foi ter uma experiência mesmo com Deus e se humilhar diante de Deus e louvá-lo, né, realmente. Mas assim, Deus vai trabalhando desde o começo, assim, já estava trabalhando na vida dele ali. Não estou dizendo que ele se converteu porque eu não sei realmente o coração, né? Mas que sim, ele louvou a Deus no fim da sua vida, né? Ele foi muito trabalhado por Deus, Deus fazia questão, né, de ir atrás dele, de mostrar sua glória diante desse imperador. E, e realmente no fim da sua vida ele louvou a Deus. A gente vai chegar lá, né? Mais na frente na história. Amém. Amém. Ai, gente, estou muito feliz. Glória a Deus que deu tudo certo. Deus respondeu muitas orações minhas agora. Porque eu, como eu disse, né? Eu gosto muito disso, eu gosto muito de história, de estudar essas coisas. E aí eu tava estudando e botando essas coisas e ficava pensando, e será que as pessoas gostam disso também? Será que não vão achar chato uma aula do nada? Mas deu tudo É certo. estudo bíblico, né? Estudo bíblico é aula É. mesmo. E outra coisa que eu gostaria de agradecer, quem estava aqui no começo viu que eu pedi para que eu não tossisse durante a... E eu não tossi, não senti vontade de tossir durante todo o momento. E quem estava aqui em casa sabe que eu estava tendo uma crise de tosse muito louca aqui. Desde eu acho que 7 horas eu passei meia hora aqui tossindo direto e eu achei que não ia dar certo. Mas deu, porque Deus segurou essa tosse. Glória a Glória a Deus. Deus. E é isso, vou parar aqui a apresentação, vou orar. Amém. Para encerrar. Amém. Senhor, muito obrigada, Senhor, por ter conduzido esse momento de estudo conosco aqui, de ter nos ensinado tantas coisas que o Senhor fez e tantas coisas também através da vida de Daniel que o Senhor tem nos ensinado para nossas vidas, para o nosso caráter e as nossas ações. Senhor, obrigada por ter conduzido de forma que tudo se encaixou, tudo funcionou como o planejado. Senhor. Eu te peço, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui hoje, estudando a Bíblia juntos, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada um deles, dando, Senhor, cada vez mais sede de Ti, da Tua palavra, Senhor. Senhor, eu te peço também por todos os que estão enfermos, vem dando recuperação completa a cada um, que todos recuperem sua saúde completamente. Eu sei que o Senhor já tem feito muito por nós, já tem, muitos de nós já estamos quase curados, já estamos nos recuperando, mas, Senhor, eu te peço para que aqueles que ainda não estão recuperados e também quem está, que esteja
restaurando totalmente, Senhor, a saúde. E Senhor, abençoa a semana e a noite de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Tenham uma boa noite, graça e paz. Tchau.